Membros do My News têm acesso ao curso especial de roteiro e narrativa jornalística, ministrado por um dos roteiristas do Segunda Chamada. Mais um benefício exclusivo para os membros do canal. E aí, quer aprender com a gente também? Seja membro do My News. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, obrigada pela presença aqui no almoço do My News. Eu que agradeço, Miriam. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com você. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. E esse número aí do tanto de assinantes, né, mostra efetivamente a sua credibilidade. É uma alegria muito grande, mesmo tratando de um tema tão difícil como a pandemia, né, essa tragédia humanitária que o Brasil vive, mas estar aqui com você é uma alegria. Que bom, Edinho. Agora eu queria que você contasse das suas medidas do lockdown aí em Araraquara. Primeiro, qual é o tamanho desse lockdown? Porque tem gente que fala em lockdown, mas sai um lockdown meia boca, né? O que vocês, de fato, fecharam aí? Olha, Miriam, eu sempre digo e quero repetir aqui também que o lockdown não é uma medida que o governante toma porque ele acordou de manhã e falou, olha, eu vou hoje decretar um lockdown na minha cidade, isso não é uma medida prazerosa, não é algo que você quer colocar no seu currículo, porque você vai parar a cidade, você vai parar as atividades econômicas, você vai influenciar na vida das pessoas, e principalmente, Miriam, numa situação de fragilização, por exemplo, que os nossos comerciantes estão vivendo, né? Que o pequeno e médio empresário, o empreendedor individual está vivendo, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma política econômica de socorro aos setores atingidos pela pandemia. E na outra ponta do problema, nós temos os trabalhadores, né, que sofrem com desemprego, as famílias em vulnerabilidade, que quando você para a economia de uma cidade, você atinge essas pessoas de forma efetiva, porque às vezes a trabalhadora, né, do serviço doméstico, a diarista, aquele trabalhador da construção civil que conseguiu um trabalho para executar, enfim, todas essas pessoas são muito atingidas. Aqui em Araraquara, nós criamos uma rede de solidariedade que tem ajudado muito essas famílias em vulnerabilidade. Nós temos um pacto aqui, que não falte alimento a nenhuma família atingida pela pandemia, porque o direito ao alimento é um direito básico do ser humano. Pois bem, dito isso, nós fomos obrigados a adotar o lockdown. A realidade impôs o lockdown. Se você não tem vacinação em massa, e o Brasil, infelizmente, tem uma política muito lenta de vacinação, na minha avaliação, por não ter tomado as medidas de forma antecipada, de não ter feito os contratos, fornecimento de vacina lá ainda em 2020, a nossa política ela não é célere. Portanto, se você não tem vacinação em massa, você só tem uma forma de evitar a contaminação, é não permitir que o paciente positivado ele entre em contato com uma pessoa saudável, porque se isso acontece, você reabre um processo de reprodução do vírus. Na última semana de janeiro, Miriam, só para eu fazer um relato histórico aqui, nós detectamos que a média móvel de pacientes positivados ela havia crescido muito. Nós remetemos essas amostras desses pacientes para o Instituto de Medicina Tropical da USP, e a devolutiva foi que nós tínhamos a cepa de Manaus circulando, gerando contaminação doméstica em Araraquara. Colocamos a cidade por uma semana na fase vermelha do Plano São Paulo, aqui do estado de São Paulo, que é uma fase restritiva, muito restritiva, de só abertura de serviços essenciais. A curva não caía, Miriam, continuava subindo a curva de contaminação. Foi aí que, ouvindo os pesquisadores, aqueles que têm acompanhado a pandemia no Brasil, inclusive acompanhando experiências internacionais, todo mundo foi unânime, tem que parar tudo, absolutamente tudo, que gera aglomeração. Foi aí que nós retiramos o transporte público de circulação, né? Foi uma medida muito difícil,
e fechamos, inclusive, supermercados na primeira semana, depois reabrimos para não gerar desabastecimento das famílias. Mas paramos tudo na cidade, só ficou aberto farmácia e unidade de saúde. Depois do 10º dia, voltamos ao transporte público, mas mantivemos só os serviços essenciais abertos, né? Farmácias, voltamos supermercados, o restante tudo fechado, né? E depois fomos aderindo ao Plano São Paulo, né? Hoje Araraquara está na fase vermelha, com pouquíssimas flexibilizações, e o resultado, Miriam, ele é inegável. É uma medida dura, difícil de ser tomada, mas, como eu disse, se você não tem vacinação, é a única forma de você provocar o isolamento, e nós já estamos, nos últimos 15 dias, com 5 dias já sem óbitos, né, 24 horas, por 5 dias nós não tivemos registro de nenhum óbito. Fizemos com que, eu até pedi para atualizar para a nossa conversa aqui, Miriam, só para eu relatar os dados de forma fidedigna. Nós fizemos com que os pacientes em quarentena caíssem 75%, né? Os óbitos nós derrubamos em 78% o número de óbitos, e as novas positivações, né, as amostras remetidas aos laboratórios, nós derrubamos em 73%, Miriam. Araraquara, hoje, se nós fôssemos pegar só os dados de internados da cidade de Araraquara, nós teríamos 26% de ocupação de leito de enfermaria e 45% de leito de UTI. Ou seja, Araraquara já está socorrendo as cidades da região. Nós temos aqui, inclusive, pacientes já internados de outros estados. Portanto, é uma medida dura, mas trouxe um resultado, né? Sim. Edinho, eu queria mostrar até um tweet que foi publicado nas redes da Prefeitura de Sorocaba ontem, que me chamou muito a atenção, porque lá eles estão divulgando que olha aí, ó, a gente está aqui com o tweet na tela, né? Eles estão falando assim, o levantamento preliminar aponta excelentes resultados para pacientes com sintomas de Covid que fizeram tratamento precoce, ou seja, eles estão distribuindo para a população aquele kit Covid, dizendo que isso funciona, sendo que toda a ciência já disse que isso não funciona. Você recebeu esse kit Covid do governo federal? Vocês receitam aí cloroquina para o pessoal de Araraquara? Olha, Miriam, nós seguimos aqui a ciência, viu? E é a ciência que tem nos ajudado a obter esses resultados, né? É a ciência que tem feito com que Araraquara derrube a contaminação, consiga derrubar óbitos, derrube taxa de ocupação nos hospitais. É a ciência. Nós seguimos, efetivamente, nós criamos aqui, Miriam, um comitê científico com pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP, com o Instituto de Medicina Tropical da USP, pesquisadores da Unesp, né? O interior de São Paulo, a grande universidade pública do interior de São Paulo é a Unesp, né? Ela tem muita capilaridade. Aqui nós temos 4 campos da Unesp, e a Unesp tem nos ajudado muito. E esse comitê científico nos dá as orientações. Portanto, aqui, o único tratamento precoce que nós fazemos é acompanhar os positivados, né? É estar perto dos positivados. Quando necessita de internação, nós internamos. Quando não necessita, nós acompanhamos. Nós temos aqui equipe de telemedicina para acompanhar os positivados não internados, equipes de consulta domiciliar para acompanhar os positivados não contaminados, não internados, enfim. Literalmente, nós seguimos a ciência, Miriam. Edinho, que bom, fico muito feliz com essa notícia, e é gostoso trazer uma boa notícia aqui no almoço. Agora, eu queria te perguntar, como é que é o seu diálogo com outros prefeitos, como, por exemplo, de Sorocaba, com o governo do estado, que é o João Dória, pelo menos ele está defendendo a vacina, né? E também com o governo federal, Edinho. Olha, Miriam, eu tenho conversado muito, nós temos um fórum aqui dos prefeitos da região, nós temos reuniões frequentes para que a gente tente unificar as ações. Claro,
cada cidade tem uma realidade e muitas vezes as medidas elas são condizentes com a realidade de cada município, mas o diálogo é importante e ele é mantido. Eu tenho conversado com todos os prefeitos do interior de São Paulo que procuram a Prefeitura de Araraquara para saber das nossas experiências. Conversei, inclusive, com o prefeito de Sorocaba, né? Ele quis saber como funcionou aqui o lockdown, expliquei a ele, falei dos resultados, falei das dificuldades também, como prefeitos do interior de São Paulo todo. Claro, Miriam, o governador João Dória não foi o meu candidato a governador em 2018, né? Tenho, inclusive, algumas ponderações, algumas críticas a fazer sobre o Plano São Paulo, tudo isso dentro do espírito democrático. Mas é inegável, Miriam, que o São Paulo tem um plano. Você pode criticar, você pode dizer que isso funciona, que outro aspecto não funciona tão bem, que tem outros acertos, mas o São Paulo tem um plano de enfrentamento à pandemia, tem um esforço governamental de enfrentamento à pandemia. Para nossa sorte em São Paulo e para o Brasil, acredito, né? Nós temos o Butantan, um instituto público que hoje é o maior produtor de vacinas para o povo brasileiro em geral. Então, é claro que nesse aspecto o governador João Dória também, da mesma forma que muitas vezes eu tenho divergências com a forma como o Plano de São Paulo se desenvolve, mas também eu tenho elogiado os acertos do governo, tenho elogiado o fato de São Paulo ter um plano, tenho elogiado o fato do Butantan ter o arrojo que tem hoje, e o mais importante é uma postura republicana do governador, né? Toda vez que precisa dialogar sobre a pandemia, ele convoca os prefeitos, independente de partido. Quando Araraquara enfrentou, no final de janeiro, começo de fevereiro, o crescimento da pandemia, os secretários estaduais estiveram em Araraquara, anunciaram ajudas para que a gente pudesse ampliar leitos, mandaram para cá equipamentos, enfim, mostra uma maturidade política, né? E é isso que nós queremos do Brasil, que a gente não politize a saúde, que a gente não partidarize os debates em relação à saúde. O Brasil tinha que, nesse momento, estar unido, independente de posição política, independente de partido político. Nós deveríamos estar unidos para enfrentarmos essa tragédia humanitária, Miriam, que é como se nós estivéssemos vivendo uma terceira guerra mundial no mundo, só que dessa vez, ao contrário da Segunda Guerra, que nós não vivenciamos nenhuma tragédia humana em território nacional, né? Os nossos pracinhas foram lá para a Europa, para a Itália, lutar em conjunto com os aliados. Dessa vez, não. Né? Nós estamos vivendo uma tragédia no mundo e essa tragédia está presente no território nacional, e hoje o Brasil é o país com o maior índice de contaminação do planeta, o que significa que nós continuaremos sendo os maiores índices de mortes do planeta, porque quanto mais contaminados nós tivermos, mais mortes nós teremos. Então, o Brasil tinha que estar unido, Miriam. O Brasil tinha que estar unificado nesse momento, enfrentamento à pandemia, mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo, né? Infelizmente. Sim. Edinho, a gente já está estourando o nosso tempo, mas eu queria que você contasse que tipo de ameaça você sofreu quando você foi implementar o lockdown, e queria que você me explicasse também se essas medidas mais duras podem ser retomadas e como é que ficam as escolas nesse abre e fecha. Olha, Miriam, eu vou deixar essa coisa da ameaça para o final. Eu penso que tão importante como alcançar os resultados que nós alcançamos é a volta, é o retorno às atividades. É aquilo que eu dizia um pouco no começo da entrevista. Nós temos que entender que nós estamos buscando fazer gestão da pandemia, ou seja, nós temos que ter controle da pandemia para que a gente não tenha colapso do sistema de saúde. O que isso significa? Nós precisamos ter a pandemia sob controle, nós não podemos ter uma curva ascendente de contaminados, porque isso vai se refletir na ocupação de leitos e, consequentemente, nos óbitos, né? Isso que nós estamos buscando. Sabemos que
Não são todos os setores da nossa sociedade que conseguem fazer home office, que conseguem fazer teletrabalho, que têm, né, uma retaguarda financeira para ficar durante um período em casa. Setores importantes da nossa sociedade precisam voltar a trabalhar. Como eu penso que as crianças e adolescentes precisam, principalmente aquelas crianças e adolescentes em vulnerabilidade, Miriam, precisam estar dentro da escola, porque muitas famílias não se têm um equipamento eletrônico em casa que tenha acesso à internet. Muitas famílias, as mães acumulam dupla jornada, tripla jornada, não conseguem desenvolver material didático com seus filhos. Muitas famílias estão deixando crianças mais velhas cuidando de crianças mais novas. Muitas famílias estão gastando uma parte da sua renda pagando a vizinha, pagando um conhecido para olhar filho. Para essas famílias, as escolas precisam se abrir para que a gente não aprofunde ainda mais a desigualdade social no nosso país. Crianças que, nesse momento, que têm um pouco mais de estrutura, estão tendo suas atividades cognitivas estimuladas, as suas capacidades cognitivas estimuladas, e uma parcela grande das nossas crianças e adolescentes estão sendo alijadas do conhecimento. Certamente isso vai aumentar ainda mais a desigualdade social no Brasil. Em relação às ameaças, a minha secretária de saúde, Eliana Naim, sofreu ameaça, eu sofri ameaça, mas eu não me intimido, Miriam, eu penso que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o correto, eu estou administrando a cidade para que a gente possa salvar vidas. O que eu fiz foi pegar as ameaças que estavam nas redes sociais, um grupo organizado, levei para as autoridades policiais, que já identificaram os integrantes desse grupo, e agora cabe ao Ministério Público, cabe ao Poder Judiciário. Da minha parte, eu vou continuar trabalhando para que Araraquara possa salvar vidas. Tá certo. Edinho, muito obrigada pela presença aqui no almoço e pelas informações também. Boa sorte aí no seu trabalho. Eu que agradeço, Miriam, mais uma vez, parabéns pelo My News, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Certamente é um instrumento de comunicação que só vai crescer pela sua credibilidade, pela seriedade do seu trabalho. Muito obrigado, viu, Miriam, pela oportunidade. Obrigada, Edinho. Eu que agradeço.